Vamos aprender agora sobre ângulo inscrito. Vamos lá. Ângulo inscrito é todo ângulo que tem o vértice na circunferência e seus lados secantes a ela. Vamos lá. A ideia aqui é a seguinte. Temos a circunferência, que é essa linha preta que envolve aqui o círculo, certo? E aqui dentro nós temos o círculo. Perfeito. O ângulo inscrito é um ângulo que está dentro do círculo com vértice aqui na própria circunferência, veja. Então, ângulo inscrito, esse aqui. Percebe? O vértice, ele toca a própria circunferência. E o ângulo, ele está todinho aqui contido dentro do círculo. Então, primeiro passo, identificar um ângulo inscrito. E é só isso. É só perceber isso. O vértice vai estar na circunferência e o ângulo vai estar aqui contido dentro do círculo. Certo? Lembrando que o círculo é essa região que envolve toda a circunferência, que fica aqui dentro. Pronto. Sabendo disso, vamos dar continuidade. Tem uma relação muito importante que você precisa saber. É a seguinte. A medida de um ângulo inscrito é igual, preste atenção nessa palavra, é igual a metade da medida do ângulo central correspondente. Olha só. Na aula passada, nós vimos sobre ângulo central. O ângulo central é aquele ângulo que ele está dentro da circunferência, só que o vértice dele está bem no centro da circunferência, por isso que é ângulo central. E nós vimos o seguinte, que o arco determinado por esse ângulo central, ele tem a mesma medida do ângulo. Não foi isso? Se o ângulo é de 40 graus, então o arco 40 graus também, certo? O ângulo central, ele é correspondente ao arco. No caso do ângulo inscrito, esse ângulo que também está dentro do círculo, mas com o vértice agora na própria circunferência, o que você precisa saber é o seguinte, que esse ângulo inscrito, ele vai corresponder à metade da medida do ângulo central. E, consequentemente, a metade também do arco. Não é isso? Vamos ver algumas situações sobre ângulos inscritos, para que fique mais claro na cabeça de vocês. Olha só, primeira situação. Vamos determinar a medida x do ângulo inscrito A, aqui ó, A com vértice em V, B, esse ângulo que está aqui, certo? Olha só, percebe que o vértice, ele toca a circunferência e que o ângulo está aqui dentro do círculo. Por isso que ele é um ângulo inscrito. Inscrito quer dizer dentro. Um ângulo que está dentro do círculo com o vértice na circunferência. Pronto. Identificou que é um ângulo inscrito? Agora, vamos usar aquela relação que eu te disse. Observa. Observa o arco que esse ângulo está determinando. Percebe aqui? É um arco de 40 graus. É um arco de 40 graus. Logo, o valor de x vai ser a metade do valor desse arco. Logo, eu vou ter aqui, ó, um valor de x, o valor de x vai ser igual a metade, ou seja, metade. 40 dividido por 2, que vai dar igual a 20. Pronto, só isso. É só isso que você precisa saber. Logo, o valor de x será 20, a metade do arco determinado por ele, certo? Vamos lá. Olha essa outra situação.
Na figura ao lado, no caso essa que está aqui, x é a medida do arco AB. Ó, x é essa medida desse arco, que vai de A até B. Associado ao ângulo escrito, ou seja, falou em ângulo escrito, você já tem que saber. Ele está dentro do círculo, mas com o vértice na própria circunferência. Okay. O vértice ACB, esse é o ângulo. Vamos determinar o valor de x. Olha só, agora, nós temos o ângulo inscrito e queremos saber o arco correspondente a esse ângulo inscrito, certo? Vejamos, se o ângulo é a metade do arco, então o arco vai ser igual ao quê? A 2 vezes o ângulo, certo? Então, o arco aqui vai ser 2 vezes o ângulo. Percebe? Você está pegando o caminho voltando, né? Se lá você tinha metade e agora você quer saber esse outro valor aqui, então, o contrário da metade, o dobro. Logo, aqui nós vamos ter 2 vezes 63, que vai dar quanto? 126 graus. Então, esse é o valor do arco X. Recapitulando. Se temos o ângulo inscrito e queremos saber o arco, então basta multiplicar o valor desse ângulo por 2. E aí nós teremos o valor do arco. Percebe? Logo, o valor do arco vai ser 126. Pronto. É só isso. Vamos aqui para outra situação, outro exemplo. Olha só. Considerando a figura abaixo, vamos determinar o valor da medida x, de acordo com a figura. Vamos lá. Vamos lá. Queremos determinar aqui o valor de x. Perceba o seguinte. Observe que esse x, esse ângulo escrito aqui, ó, ele determina esse arco aqui. Percebe? Ele está correspondente a esse arco. E esse ângulo central aqui, ó, ele também tem como referência o mesmo arco. Ele também delimita aqui, ó, o mesmo arco, certo? Nós vimos que o ângulo central tem a mesma medida do arco determinado por ele. Então, se o ângulo central é 135, então o arco é 135 também. Não é essa a relação que temos para ângulo central? E o ângulo escrito? O ângulo escrito é a metade. A metade do ângulo aqui ou a metade do arco, já que eles são iguais. Ok? Então, vamos. 135. A metade, dividido por 2. Quanto é que vai dar isso? Vai dar 67 graus e meio. Desse jeito. Certo? Então, essa é outra consequência dessa relação que temos quanto ao ângulo escrito, o ângulo central e o arco. Recapitulando. O ângulo central é igual à medida do arco. Perfeito. Nada muda. O que a gente aprendeu na aula passada, a mesma situação. Tá valendo? E o ângulo escrito? O ângulo escrito é a metade. Metade do ângulo central. Como o ângulo central é igual à metade do arco, ou a metade do arco. Certo? E a quarta situação. Vamos encontrar o valor de x na figura abaixo. Olha, nós temos aqui um ângulo central determinado por essa expressão e temos um ângulo inscrito determinado por essa expressão. Certo? Então, vamos lá.
Vamos lá. Vamos usar aquela relação que já aprendemos, certo? O que a relação nos diz? É o seguinte, que o ângulo escrito, no caso, quem que é o ângulo escrito aqui? 5x. Esse ângulo, ele é igual a metade do ângulo central. Quem que é o ângulo central? 3x mais 42 graus. A metade. Então, vamos. Ficando dessa forma. Pronto. É isso que nós temos. Veja se não coincide com a relação que estamos aprendendo agora. O ângulo escrito é a metade, se é a metade, divide-se por 2, do ângulo central, que está representado lá na figura por essa expressão. Agora, é só resolver essa equação. Vamos lá. Como resolver essa equação? Veja, esse 2 que está aqui dividindo, eu já posso passá-lo para cá multiplicando. Não é verdade? Então, vamos já fazer isso. Quando ele passa multiplicando, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 2 vezes 5x. 2 vezes 5x vai ser igual a 10x. Pronto. E aí, a gente continua com nossa equação. 3x mais 42. Pronto. Vamos lá. Continuando. Continuando, nós temos agora o seguinte. Aquele 3x, já vamos passá-lo para cá. Vai ficar assim, 10x menos 3x. Vai passar negativo, porque lá ele está positivo, certo? Igual a 42, que vai permanecer lá. Pronto. Agora, vejamos só. 10x menos 3x. 10x menos 3x, 7x, que é igual a 42. Pronto. Agora, vamos ter que x é igual a 42 dividido por 7. Uma vez que o 7 está lá multiplicando, ele passa dividindo. Logo, nós teremos x igual a 42 dividido por 7, 6. Pronto. Então, a medida de x é 6. Aí, veja só. A questão também poderia te pedir o seguinte. Poderia te pedir o valor desse ângulo aqui, ó. Se ela te pedisse o valor desse ângulo, ou desse, o que era que você ia fazer? Uma vez que você já descobriu que x é igual a 6, então bastava fazer a troca e aí você ia ter o valor do ângulo sem nenhum estresse. Veja, 5 vezes 6, 30. Então, o ângulo escrito aqui, ele é um ângulo de quê? De 30 graus. Pronto. E o ângulo central, se o ângulo central é o dobro, então seria o quê? 60. É isso? 60 só. Também, se você não quisesse fazer dessa forma, você só iria trocar aqui também, ó, o x por 6 e fazer a conta. 3 vezes 6, 18. 18 mais 42, 60. Você ia ver que a relação, ela bate perfeitamente. E se ele quisesse saber o valor do arco? O arco é o quê? O arco é igual à medida do ângulo central ou o dobro do ângulo escrito, que vai dar 60. Pronto. Então, aqui são algumas situações que a gente usa essa relação, tá bom? Lembrando, na aula de hoje, se você conseguir identificar o que é um ângulo escrito e saber que o valor dele vai ser a metade do ângulo central ou a metade do arco correspondente, perfeito. E também fazendo o caminho inverso. Se você tem o arco, então você sabe
que esse aqui é a metade, beleza? Mas se você tem esse ângulo e quer saber o arco, então basta multiplicar por 2, certo? Se você tem esse ângulo e quer saber o ângulo central, então o ângulo central vai ser o quê? O dobro dele, certo? Fazendo sempre o caminho inverso, ok? Então, aula de hoje, fim.